Mete bala. Muito bem, vamos meter bala aqui, que é Pod Mindcast aqui, de novo com vocês aqui. Eu super intertido aqui no meu telefone aqui, vendo minhas mensagens. Inteligência artificial tá uma loucura, já não sei mais o que é verdade. Outro dia eu vi sua voz na internet e eu falei, será que é o Conan mesmo? Eu fiquei preocupado. Sério? É, porque agora até a tua feição, se você quiser, você fazem, copia né? tudo e já tá ali. Mas você sabe de uma coisa, Zeca, já entrando de sola nesse tópico, não é tecnologia que é ruim, é quem usa a tecnologia que é ruim. Como assim tecnologia? Não é ruim, Não, de forma alguma. O excesso de informação. Não. Independente de qual área você queira ir, a gente pode... Se eu falar para você, hoje em dia, quando você faz um exame, faz uma sonografia, né? Graças a Deus a gente tem condições de fazer uma sonografia e ter uma visão melhor do que a pessoa está tendo, né? Coisa que não tinha, graças à tecnologia. Eu tô fingindo que eu não gosto, entendeu? Para ser medo contra. Sim. Não, eu tô dizendo para você porque eu quero te mostrar que não é em si a tecnologia, não é em si Como a é internet. usada. Como ela é usada e por quem ela é usada é que faz a diferença. Porque a tecnologia sozinha não é nada. Ela precisa da gente para você ativar. Ela precisa da gente para ser usada. Então, E nós estamos num caminho aí que eu não sei se você sabe, alguns computadores quânticos já teve que ser desligado porque a coisa tá pegando. Eles já estão com medo dessa evolução tão rápida assim, mas existem empresas privatizadas como o Google e tal, eles estão investindo forte e em 10 anos a gente vai evoluir 100. Eles falam 100 anos. sim, mas eu volto a dizer, eu sou da opinião que isso é ótimo. O que isso traz de benefício para a humanidade, né? Hoje em dia a comunicação, hoje em dia você faz um FaceTime, até alguns anos atrás você tinha que ir no orelhão, você tinha que ir no telefone público, né? Eu sou da época do orelhão. Eu também sou, pô. Do telefone público para você se comunicar com a pessoa, então não existia, era mais na carta ou então no telegrama. Aí é justamente onde mora onde divide o bom do ruim. Sim. Por que um existe e o outro também? Porque quem escolhe como usar somos nós. Você acha que o nível de conhecimento deveria ser privado do público geral? Não, o que eu acredito que deveria ser feito não é você travar ou diminuir ou desacelerar limitar a tecnologia. É justamente você informar como usar. Eu acredito que ficou uma coisa muito... eu não vou chamar a palavra vulgar, mas bem desinformada. Né? Você vê que a maioria das grandes vozes, quando são perguntadas sobre, né, a mídia, a tecnologia, a maioria, todo mundo tem a mesma opinião. A questão... E você sabe quando as pessoas fazem assim para você? Pô, esse mundo aqui é ruim, é muito ruim. Esse mundo é isso. Não, o planeta não é ruim, não. Não leva a mal, não, mas não é. Não é mesmo? Não é, não. Quem é ruim, quem faz ruim são as pessoas que moram nele. Tá nele. Exatamente. É que nem uma casa. O planeta em si, você não tem o que reclamar. Você ter tua casa, a casinha foi construída pelo Criador de uma maneira bem amorosa. Agora, a gente é que bagunça o quarto, a gente é que bagunça a sala. É a gente que, né, troca errado, a gente que escolhe fazer errado. Faz uma experiência, é só você ter tua casa e trazer a sogra para morar contigo. A gente vai ser gongado. Eu não corro mais esse risco. Então, o que acontece? Eu vejo muitas postagens, por exemplo, em relação às crianças, né? Sim. Como é que você pode educar uma criança em sentido de quando e como lidar com a tecnologia? Porque o que acontece? Ser pai e ser mãe, no mesmo nível e na mesma altura, vem autoridade. Você não tem como separar uma coisa da outra. Então, na maior parte, o que é pensado é que pai e mãe é só para beijo e abraço. Não, senhor. Essa é a parte mais fácil do relacionamento. A parte mais difícil é você justamente aplicar
as informações, inserir naquele pequeno computador pelo menos tentar chegar perto né? do certo e do errado. O que os pais são? Os pais são programadores. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, eles estão sentados em frente àquele computador deles, que veio deles, e estão inserindo informação. Sem o sistema, está começando do zero. Exatamente. A placa virgem você está inserindo ali. Então, por mais que exista uma certa, vou chamar de dificuldade, porque o que acontece? O estudo feito em relação a uma criança que não tem uma regra, não tem uma direção, é justamente como qualquer outra coisa para você formar um delinquente, você formar uma pessoa completamente desequilibrada. Eu vou te dar um exemplo que eu vi outro dia. O Departamento de Polícia do Texas, num estudo, numa pesquisa, eles fizeram o seguinte, eles botaram 10 tópicos, 10 passos para que você forme um delinquente dentro de casa. Ou seja, o que é formar um delinquente dentro de casa? Uma criança que você deixa fazer o que ela quer, você não mostra valores para ela, tudo que ela quer você dá, ela não tem sentido As escolhas delas são absolutas. As escolhas delas são delas, você não interfere absolutamente em nada. Eu não estou dizendo em forma alguma que o pai e a mãe têm que espancar a criança. Não é nada disso, não é nada fisicamente dizendo. Mas com certeza pai e mãe têm que exercer a posição. O governo. Tá entendendo? Quem é presidente da sua casa? Seu pai e sua mãe. Você não é presidente da minha casa. Você é meu filho. Tem que ter regra, tem que ter não, tem que ter horário, tem que ter data, tem que ter direção. Por mais que exista um sentimento incondicional, porque o amor em relação, né, nesse nível de parentesco é muito grande, que muitas das vezes você briga com o teu filho e fala, nossa, como doeu em mim, dói mais em você do que dói Com nele, certeza. Mas se você por um segundo parar e pensar que essa dor vai ser a dor de agora e não uma dor 10 mil vezes maior depois, essa dor vira gostosa, essa dor vale super a pena. Porque na maioria das vezes os pais sentem uma dor milhões de vezes maior, aonde o filho já é maior de idade, ele já é o dono do seu nariz, e você não tem condições nenhuma de exercer nenhuma autoridade, nenhuma direção. Já foi, né? Já foi, acabou. E você vai sofrer muito mais do que você iria sofrer naquele momento. E a ciência diz que a programação neural da criança vai até os 8 anos de idade. 7, 8, exatamente nessa 7, idade. 8, Exatamente. mais ou menos essa idade. Então, tipo, o bom trabalho, né, de bases de programação tem que ser até essa idade. Eu vou dizer para você, usando o meu exemplo, né, eu tenho um filho de 31, Josh tem 31. Até hoje eu tenho que exercer. Até hoje. Eu acho que esse é uma posição, não vou falar trabalho porque na verdade é um trabalho, é um exercício de preservação, de direção, de educação que o Criador te deu, que ele é eterno. Até o seu último segundo da última Quando cafungada, você passar o bastão, você tem que ter essa atenção. Não está relacionada à idade. Logicamente, né, o filho tem o seu próprio lar, paga suas contas. Isso não quer dizer que você não tem que falar, meu camarada, está errado, não é certo, cuidado. Não, senhor. Você tem total autoridade, total obrigação, total de fazer isso. De fazer isso. Porque, veja só, sempre a gente vai voltar no momento da dor, como eu disse para você. Como fica difícil, né? Você sente no teu coração quando você fala não para o teu filho. Agora eu volto naquela listinha. Uma parte dessas listas é assim, dê para o seu filho tudo que você quer. Tudo que ele quiser, você dê para ele. E perca o que acontece? Lembra que eu falei de inserir informações? As únicas informações que você está inserindo quando você está nesses passos é justamente de você criar um delinquente. E eles viram que na maioria das pessoas adultas
estava envolvido justamente o reflexo daquilo que aconteceu com eles quando eles eram crianças. A desimportância dos pais. Dá o iPad para ele porque ele cala a boca. Deixa ele ficar no telefone. E assim você está construindo, através de informações, mandando mensagens. Por que às vezes você fala assim, pô, mas essa pessoa não respeita nem o pai e a mãe, como é que ele vai me respeitar? Por quê? Tá aí o porquê. Porque se ele não foi escolhido pelos pais passar isso para eles, para o filho ou para a filha, que seja, ter uma ideia de que o respeito não tem nome, não tem altura, não tem cor, não é uma obrigação sua, não. Você tem que ter. Você não tem respeito para você respeitar, você respeita, independente. E a gente vê isso que você falou mais vezes, né, esse lance de dar o iPad, dar o telefone, essa liberdade de informação, tecnologia. Só que eu não sei se os pais se fingem de leigos, né, e não entendem o que estão fazendo, ou eles literalmente abrem uma janela gigantesca de informação, onde tem de tudo, não tem só coisa boa, e aí é onde está toda essa inteligência na internet, toda essa coisa que está sendo criada para aprisionar mais ainda as pessoas. Se você tem tudo na hora que você quer, você tem total liberdade de acessar o que você quer, e você começa a entender porque filho não precisa ser muito... não precisa ter muita idade para você entender. Hoje em dia, com 4, 5 anos, você tem uma percepção e um entendimento muito grande. Não necessariamente você precisa ter uma consciência adulta. Você percebe que muitas das vezes os filhos, por perceberem essa fraqueza que os pais escolhem mostrar, eles agem por ali. Então se o teu filho, você se preocupa do que o teu filho está acessando na internet, você se preocupa do que ele está vendo, você dá dura mesmo, tipo Bop entrando na porta, deixa eu ver o que você está vendo. Ou só faz aquilo assim, me deixa em paz. Exatamente. Não, deixa o meu dia ser mais tranquilo. Qual o resultado da paz momentânea? Uma dor completamente imensa, um arrependimento que ela vem... Não é tudo junto. São sentimentos individuais que você vai sentir quando você olhar para o teu filho depois de uma certa idade... E você fala, não tem como fazer absolutamente mais nada. O tempo passou, a placa já não é mais uma placa virgem. Já está toda cheia de programação. Toda informada. Então, outra vez, eu não quero influenciar pais e dizer, mete o cacete, põe no tronco. Não é isso, não. Mas tenha sim consciência de que a falta da sua autoridade, a falta do seu interesse, a falta da sua aproximação vai te trazer um problema bem maior, imenso, daquele que você está vendo no momento na sua frente. Eu vi, inclusive até mostrei para o Max, não tenho muito tempo, uma transformação, isso está no Instagram, está na internet, em todos os lugares, e eu não só explico para ele, quero explicar para ele, mas eu mostro para ele as imagens. Essa criança aqui era uma criança de mais ou menos uns 8, eu diria que uns 8 ou 9 anos de idade, antes do iPad, depois do iPad. Não estou generalizando. Sim. Eu estou só dando um exemplo. A criança brincava do lado de fora, a criança fazia uma série de coisas. Então a gente não dá. Não é não dar. O não dar também vai para o outro extremo, porque a era é da tecnologia, a era é do iPad, Precisa a era se é do... acostumar com esse Você tem que ter regra, você tem que ter controle. Na minha casa, o iPad de segunda a sexta de tarde tá apagado. Faz carta de amor, me fala que me declaração. Ama, faz declaração. Você é o melhor pai do mundo. Meu amigo, não vai ter. Lhe amo da mesma maneira ou até mais. Mas já está na semana de aula. Na semana de aula não tem iPad. Tem televisão até um determinado horário. Tem muita leitura. Tem aquela rotina, né? Leitura, trabalho de casa. E a questão não é de você ser um pai informado ou não. A questão é de você ter medição de dor e de problema.
Então, eu voltando ao assunto da criança, ela mostra um comportamento, parece duas pessoas vivendo num corpo. E você vê exatamente o antes e o depois. Quando ele começou a ter acesso ao iPad, e acredito eu pelas imagens, pelo que eu li, ele começou a ter um comportamento que na hora que era a hora de desligar, de sair do iPad, porque você não vai ficar no iPad 24 horas, mas até pelo fato de ter que carregar o iPad, o garoto se transformava, Zeca. Uma transformação, você fala, é questão de chamar o padre para o exorcismo? Desse nível. Desse nível. Coisa assim de você falar, não, será que são duas pessoas, são as mesmas pessoas no antes e depois? Eu não tô usando isso para ser exagerado, eu não estou usando isso para ser mas é uma generalizado. realidade. É um exemplo que você tem que entender que o seu filho... Depende do balanço que você aplica lá com ele. Completamente. Porque o problema não é a tecnologia, o problema não é a evolução, o problema é como isso está sendo aplicado. Como é que isso chega na sua vida? Exato. Veja só, se você chegar agora e por alguma razão você entrar no carro e avançar o sinal, avançar o stop sign, o que vai acontecer? Você vai ser parado. Se você não for preso, você vai ser super multado. E por que você não faz? Por que você para? Porque tem uma regra. Exato. Tem uma regra. E essa regra existe. Não foi eu, não foi você. Quando você pegou a sua carteira ou você entrou no carro, você tem que fazer o quê? Você tem que aprender as regras de trânsito, as leis de trânsito. Né? Não faz o teste, né? Exatamente. Por que existe o teste? Para saber se você sabe. Você está apto a estar então seguindo as regras. Exatamente. Eu não estou falando que... não. Existe um tempo e maturidade, né? A criança não tem essa... além de ser no lado extremo prejudicial, porque você sai de uma diversão para se tornar um vício, né? O vício onde você completamente é controlado por ele, e exatamente nessa proporção que era o vídeo que eu vi, né? A criança começou a não querer brincar do lado de fora, não fazer nada, nenhuma atividade, ficou completamente... Qual é a diferença do cara que fuma crack? Nenhuma. Você sabe que tem um estudo que diz que já escutei falar sobre isso. Essa interação virtual, ela pode se considerar como uma cocaína no sangue da criança. E gera a química dentro do corpo da criança. Quando desliga, aí vem a reação. Exatamente. Entendeu? Que é o crash de você não ter mais. Então, até alguns sons, desculpa te cortar, dentro das músicas e games, eles são projetados para viciar a criança. Exatamente. Então, vem uma série de coisas nessa falta de regra, nessa falta de atenção dos pais, né? Que gera não só o vício, não só o mau entendimento dessa ferramenta, porque o iPad é uma ferramenta. E a ferramenta você tem que saber usar. Exato. Você não pode pegar um bisturi, entregar na mão da criança e falar, pera, por que não faz isso? Porque ela não sabe, ela vai cortar tudo que ela não pode cortar. E não vai saber fazer. Eu estou dando um exemplo bem fora do contexto, mas é dessa maneira. Então, é necessário a gente terceirizar a responsabilidade, né, em várias coisas, mas do que a gente está falando hoje, e os pais começarem a ter consciência. Exatamente isso. Escolhe a dor que você quer ter. Agora, né, vai doer, vai chorar, vai bater o pé, ou onde você não tem condição nenhuma, absolutamente nenhuma, de você... Você pode ajoelhar, implorar, não vai adiantar. Não vai. Você pode chegar na frente do juiz e falar, nossa, mas por que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo. Tem muito a ver. Tudo. As regras não estabelecidas dentro de casa vão abrir várias janelas, não necessariamente o do iPad, a do respeito, a das regras do espaço, do que eu posso, do que eu não posso em relação ao próximo. É uma série de coisas que vai refletir justamente ali. Como é que você vai exigir que uma pessoa
que na qual foi inserida com esse tipo de informação vai respeitar alguém ou alguma coisa? Logicamente não. Ele vai pegar o carro e vai dirigir como se estivesse sozinho na pista de corrida. Verdade. Ele vai entrar no supermercado, a mulher não tem o troco, ele vai xingar, vai... É como você disse, é melhor agora do que depois, porque depois aí a vida já é da criança. Já não é mais uma criança. Você já não tem mais o poder sobre, né, influenciar ou modificar ou programar. Exatamente. Entendeu? É melhor que agora, fez birrinha, então fica com a tua birrinha aí. E usando esse tópico de hoje, de agora, em relação como eu falei para você, a maioria das pessoas, né, de uma maneira bem, eu não sei, eu fico entre consciente e inconsciente, mas da mesma maneira escolhendo. O mundo é muito ruim, o mundo é muito, nossa, é muito difícil. O mundo não é. Não, o mundo é bom. O mundo em si, ele é bom. Você tem tudo que você precisa ter. Exato. Né? O fato de você não ter nascido na África, não te faz melhor do que o cara que nasceu lá. De repente, a pessoa que nasceu lá, infelizmente, precisava nascer lá. E você precisava nascer aqui. E tipo, até mesmo o teu infelizmente não tem fundo. Não tem. Não tem uma justificativa. Por quê? Outro dia eu falei para Ju, qual é a diferença da tristeza de uma criança da África para uma tristeza de uma criança que mora aqui nos Estados Unidos? Tristeza é tristeza. Qual é a diferença da alegria de uma criança na África comer um biscoito com uma criança que jogou um videogame aqui? Você entendeu? Então, tipo, é a forma que a gente vê, a forma que a gente aplica, o jeito que a gente escolhe distribuir tudo isso, essa informação, entendeu? Então, às vezes, eu acho que as pessoas causam muito em cima de coisas que não existem. Eu acredito que exista a falta de escolher entender. Né? O desequilíbrio, parece que quando você não escolhe, vamos usar a palavra, usar o radical, né? Não o radical, o racional, para você poder entender de uma maneira que a realidade é dessa maneira, a vida é dessa maneira, nada acontece, né? Que é muito interessante isso. Eu tive uma das experiências, né? Eu tive um momento que aconteceu tempo atrás, com um lutador do PFL que perdeu o pai. Acho que a gente chegou até a conversar sobre isso aqui. Eu não sei se você lembra disso, que tinham roubado a moto dele. E ele foi tentar recuperar a moto numa favela no Rio e confundiram ele ou viram que ele tinha amigos que eram opostos, alguma coisa dessa, e mataram ele, assassinaram ele. O que a gente... Você lembra aquele processo que a gente falou do contrato dos 3 meses e voltar depois de 6 meses e ter um contrato maior? Quantas vezes você, eu e todas as pessoas que assistem a gente falou assim, não cai uma folha da árvore sem que o Criador queira? Então, se a gente pegar essa frase, né? Pegar essa... Como é que eu poderia dizer? Que é mais forte que uma frase. Pegasse essa lei e a gente expandisse ela para todas as coisas que acontecem na nossa vida. Será que eu poderia falar que aquilo, por mais trágico que fosse, não iria acontecer se não tivesse que acontecer? Eu estaria fugindo da realidade? Eu estaria sendo muito frio? Eu estaria sendo extremamente racional? Mas peraí, se uma folha não cai sem que o Criador queira, nossa, uma folha de uma árvore, essa mesma lei não se aplica para outras coisas? Então se a pessoa que nasce na África, ela nasceu por azar, falta de sorte, qual exatamente o motivo? Eu não sei, ninguém sabe, não tem como a gente ter esse conhecimento, mas se você parar para pensar, só o fato de que se aconteceu dessa maneira e nesse lugar, existe uma razão. Que a gente tem que ir lá eu tenho que ir lá na folha da árvore. Lá atrás. Eu tenho que ir lá na folha da árvore. Não tem como você fugir disso.
parece, dizendo dessa maneira, que eu me torno uma pessoa completamente gelada, né? Eu sou uma pessoa completamente fria, porque eu estou pegando uma frase tão importante bíblica, exatamente, é isso que está me faltando, e aplicando na nossa realidade. Tá errado? Na minha opinião, não. Não tem como você botar errado nisso. Mesmo que seja a coisa mais trágica. Como é que você pode falar, então, Kona, que uma pessoa da África ou de outros países passem fome, necessidade? Por que essas pessoas não nasceram em outro lugar? Por que elas, nesse momento, estão passando? Não tem nada a ver. Logicamente, isso quebra o coração de qualquer pessoa. Com certeza. Não, isso não é nem a questão. Eu não tô é uma falta de consciência com o que acontece. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Não é nada disso. Eu tô falando em sentido de por quê? Por que todo mundo não nasceu onde tinha muita comida? Exato. E aonde não tinha comida não nasceu ninguém? Onde tinha riqueza, nasceu todo mundo. E do outro lado, onde tinha pobreza, não nasceu ninguém. Por que todo mundo não é da mesma cor? Por que existem cores diferentes, línguas diferentes? Que, na uma grande maioria, dificulta a nossa comunicação. Por quê? Pois é que nem uma comparação com a África, Israel também, ele é no deserto. E as melhores frutas nascem lá. Então, tipo assim, quantas campanhas que nem Michael Jackson fez na época, né, do África, lembra da música We Are The World? Então, e tipo, nada mudou. Você tá entendendo? Então, tipo assim, por que não mudou? Porque eu acredito na rota que tudo segue. Mas a gente teve um negro aqui, revolucionário, como Martin Luther King Jr., que fez a diferença. Entendeu? Então, tipo assim, são as escolhas, são como a gente vê, entendeu? Aí as pessoas, por quê? Se tudo é permissível, né? Nada acontece sem permissão, mas tudo tem um propósito, entendeu? O que faz a gente, o que eu acredito que faça a gente ver de uma maneira completamente distorcida, é porque, como eu disse, por mais que seja trágico, não, mas isso é uma coisa trágica, Deus... Eu não estou falando que não estou direcionando a responsabilidade da ação em Deus. Não estou fazendo isso. Sim. Mas e o propósito? Por mais que seja trágico... Até porque o mundo é resultado de suas escolhas, né? Completamente. Se você for puxar lá a árvore genealógica lá atrás, até chegar ao Éden, estou sendo assim bem... Até chegar lá no Éden e vir de lá para cá de novo, aí você começa a ramificar tudo, porque cada coisa aconteceu. Aí eu digo para você, por que aconteceu? Peraí, como é que foi isso e aquilo? Um matou o outro seguiu e fez aquilo. Escolhas, o outro queria tomar o reinado do outro, o outro queria a coroa do outro queria a mulher do outro, que isso casou com fulano. A fome, e por que essa confusão toda? Por que isso foi permitido? Por que logicamente, quando tem o livre-arbítrio, sim... Tem um livre-arbítrio de escolha. Ele que define também o processo. Exatamente, ele é o veículo. Ele é o veículo. Mas eu vou individualizar bem o que eu vou falar. Na minha opinião, tudo, sem exceção de tamanho, material, gente, cor, raça, tem uma razão. Tem um propósito. Tem um propósito. Com certeza. Aí você fala assim, eu vou te dar um outro exemplo também. Pessoa andando na rua, escorregou numa casca de banana, bateu no meio-fio. Morreu. Aí eu falo pra você, nossa, na casca de banana, Zeca. Aí eu falo, Zeca, e o cara que pulou do avião, do paraquedas, não abriu, bateu, quebrou a perna, caiu na água, bateu a perna, tá vivo. Pois é. E são os extremos, né? E o cara que estava num determinado prédio... desmoronou no terremoto, depois de 15 dias foi encontrado vivo. E o do lado estava morto. Eu vou mais longe, agora eu vou entrar rapidamente no
no que aconteceu de tecnologia, onde chegamos? Você vê só, eu vou entrar aqui num outro rapidinho, no evento que teve aqui nos Estados Unidos, no 9/11. Uhum. A pessoa, isso são fatos reais. Uhum. Os outros que eu dei foram exemplos que, na verdade, não são exemplos, são fatos também que eu já vi. É por base em fatos reais. Exatamente. Uhum. A pessoa tinha acabado de comprar um café, quando saiu da porta, esbarrou na outra pessoa, derramou o café na blusa. Teve que voltar em casa para trocar de roupa. Isso salvou a vida dela. Presta atenção. Eu li uma lista disso. O cara comprou um sapato um dia antes. E o sapato, por ser novo, deu uma bolha. Ele parou na farmácia para comprar o Band-Aid. Isso salvou ele. Aí eu te pergunto, Zeca, aonde está o dom, o presente, não sei não sei nem a palavra que eu posso usar. Uhum. Aonde é que está? Por que aquele Zezinho, ou aquela Huguinha, ou aquele fulano, por quê? É propósito e destino, né? Meu amigo, não era a hora. Você não está no seu script aqui da tua participação do filme da vida. Uhum. Vai acontecer um momento trágico aqui, mas você não está incluído nesse pacote. Mas tem vários. Não é, eu disse para você assim que eu lembrei rápido. Eu já vi também bastante coisa assim. Vários. Eu peguei um momento super trágico, super doloroso que aconteceu aqui para todo mundo, né? Porque diferente de você ser americano ou não ser russo, ou japonês que seja, são vidas, né? Mas por quê? Teve gente que nunca tinha ido naquele prédio, tinha ido pela primeira vez para fazer uma entrega, para ir ter uma reunião. Não era nem para estar lá. Não era nem para estar lá. Uhum. Então, quando a gente vê dessa maneira, quando a gente escolhe ver dessa maneira, não é que a dor vai ser mais fácil. A dor vai ser dolorosa. Mas você vai encontrar um fundamento, você vai encontrar um pouquinho de racionalismo, um pouquinho de, eu diria, de explicação. Então é isso aí, minha gente. Você vê que não é a tecnologia, é o teu poder de escolha, né? Poder de escolha. É sempre o que o mestre bate aqui, que define... Saímos um pouquinho do que a gente estava falando ali, na mas verdade está tudo conectado. Está tudo conectado. Evolução, né? Exatamente. É você entender, né, o que, às vezes, na maioria das vezes, o que você está plantando agora, né? Porque o pai e a mãe são exatamente os semeadores que estão botando ali a sementinha. E se a árvore começar a entortar, você tem que botar aquele suporte ali para ela começar a nascer retinha e ficar de olho, ver botar água, alimentar, para depois não virar uma árvore que vai cair na cabeça do vizinho, entendeu? É isso aí. E se você também quer ser um bom programador, quer entender sobre tudo isso, está aqui, ó, Mestre de Você, livro de Cona Silveira aí que está disponível no mundo inteiro. Pode acessar aí conasilveira.com.br, você tem acesso à loja virtual que entrega no mundo inteiro e logo mais até em Marte, se Deus quiser, Elon Musk botar todos os planetas, galera... todos os planetas. Em todos os planetas. Não sei ainda da língua não, mas vou tentar. Não sabe a língua, mas já tem português e inglês, gente, e tá fenomenal. E é muito importante porque o Cona ele fala muito sobre as escolhas e principalmente a consciência clara. Quem é você? Você se conhece? Por que você está aqui hoje? Por que você faz o que você faz? Consciência clara está aqui, ó. Mestre em você. Seja um grande mestre na sua vida, sobre seus pensamentos e as suas rotas. Exatamente, né? Sua jornada. Sua jornada. Isso. Tá bom, minha gente? Mestre, valeu. Mais um prazerzão. Mais um. Mais um. Fecha a conta aí. Tamo junto. Vamos lá.